Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Agora são 7h30 da manhã e eu já tô aqui gravando um vídeo pra vocês. Vocês sabem que eu estudo inglês por dois motivos. Primeiro, que eu sou professora de inglês e segundo, que eu faço letras em inglês. Então, tem essas duas vertentes, esses dois tipos de estudos diferentes, porque um é de preparação de aula e outro é de fatos licenciatura. E também estou no início do meu aprendizado de alemão. Eu fiz o aplicativo Duolingo por alguns meses, assim, e aí eu via que não ia ter fluência através do aplicativo apenas. Então, de uma semana pra cá, eu venho desenvolvendo aí um plano de estudo para eu conseguir avançar mais. Eu quero mostrar algumas ferramentas que eu uso, dicas que funcionam pra mim, e enfim, você pode pegar todas essas dicas e usar para aprendizado de qualquer idioma, na verdade. Então, bora lá. O primeiro ponto que eu queria muito conversar com vocês é justamente sobre aplicativos de aprendizagem. Eu já usei todos que você pode imaginar, eu já testei todos que você pode imaginar, e os meus favoritos são esses dois aqui, em primeiro lugar. O primeiro é um roxinho que eu não lembro o nome, e o segundo é o Babel. Os dois eu uso a versão paga, porque daí é muito melhor, você consegue aprender muito mais. Ele tá assim, os dois estão anos-luz na frente do Duolingo. O que eu gosto desses dois aplicativos? Eles usam dois princípios que são cientificamente comprovados quando se diz em memória, aprendizado e fixação de vocabulário. Repetição e revisão espaçada. Repetição é o quê? Você viu um novo vocabulário, uma nova palavra, provavelmente você não vai decorar, a não ser que seja muito parecido com sua língua materna. Então você precisa ver essa palavra, tipo, 10 vezes, para mais até às vezes, se o idioma for muito diferente, como é o alemão, para você de fato decorar. Se a gente usa apenas um livro para estudar, às vezes a gente vê esse vocabulário uma vez só, a gente não volta para revisar, ou se volta para revisar, tipo, é uma vez ou outra, não é o suficiente. E esses aplicativos que eu mencionei, eles usam essa repetição espaçada. Então, se ele te dá um novo vocabulário hoje, ele vai te trazer várias outras vezes depois, né? E se você faz como eu faço, que é fazer uma lição por dia desses aplicativos no mínimo, ele consegue ainda ser mais eficiente, porque daí ele consegue falar, eu vou mostrar essa palavra daqui 2 dias, depois daqui 4 dias, depois daqui 10 dias. Se ela não lembrou essa palavra hoje, eu vou mostrar amanhã de novo. Então ele mostra assim com mais frequência. Esses aplicativos têm aí uma inteligência artificial para desenvolver esse tipo de coisa muito, muito boa mesmo, tá? Inclusive, eu também uso o Anki, eu vou deixar aqui o aplicativo, que é um desses aplicativos de flashcards. Eu já usei também outros, mas o Anki foi o que eu mais gostei, apesar dele não ser muito fácil, assim, intuitivo. Depois que você assiste uns tutoriais no YouTube, fica bem fácil e ele é gratuito também, ao contrário da maioria dos outros. E ele também tem esse mesmo sistema de repetição espaçada, a diferença é que você que escolhe as palavras e as frases que você quer colocar ali. Então, 10 de 10, muito bom também. Eu vou colocar aqui os aplicativos que estão em segundo lugar, que é o Mondly, que eu também pago ele, também gosto. Buzu, não lembro. Alguma coisa com 2 U's. Então esses aqui estão em segundo lugar, mas em primeiro mesmo, top 1, os que eu já mostrei aqui. Então sempre que você pegar um desses aplicativos e você pensar, putz, tá muito repetitivo, é porque o aplicativo é bom. Tem que ser repetitivo, tem que ser assim, e fala várias vezes, escreve várias vezes, e fala várias vezes. Ah, não tem imagem, não é fofo. Não é pra ser fofo, é pra ser eficiente. Eu quero estudar menos tempo e aprender mais. Esse é o objetivo. Aí, ok, você tem essa ferramenta de celular, e aí o que eu particularmente faço? Vocês sabem que eu estou fora do Instagram, já tem 3 meses, ainda não tenho planos de voltar. Um dia eu volto, mas não tô afim ainda. Então, hoje em dia, a qualquer momento que eu pego o meu celular, que eu usaria pra ficar scrolling, pra ficar, sabe, rolando a tela, eu uso e fico fazendo esses aplicativos, o que é ótimo. Então eu tô na fila de alguma coisa, eu tô esperando alguém, eu tô não sei o que, eu faço esses aplicativos. Então, a minha meta diária é 20 minutos por dia, mas eu sempre acabo fazendo bem mais porque eu não tenho redes sociais no momento pra ficar perdendo o meu tempo. Então, nesse sentido, tá sendo ótimo. Acredita em mim, é muito mais eficiente você gastar 20 minutos por dia aprendendo o seu idioma do que você gastar 2 horas na terça, 2 horas na sexta e os outros dias você não estudar. Então, acredita em mim, como professora e como estudante, você vai ter um avanço muito maior se você estudar um pouquinho todos os dias do que um montão alguns dias. E você não pode deixar de acreditar no poder do passo pequeno, sabe? Se por dia você decorar uma palavra,
do seu idioma que você tá aprendendo, no fim do ano você vai ter decorado 365 palavras. E eu tenho certeza que se você tá fazendo esses aplicativos, você vai estar aprendendo mais palavras. Eu, como tô com 100 redes sociais e mais tempo de estudo, eu faço todos os aplicativos todos os dias. Então eu acabo estudando aí, em média, uns 40 minutos, 1 hora por dia, mais ou menos. Claro que tem dias, assim, que realmente não dá, por algum motivo, mas em 95% dos dias eu tô fazendo esses aplicativos todos os dias e vai sendo ótimo. Eu não sei vocês, mas eu aprendo muito por associação. Associação é quando você pega uma palavra que você precisa aprender e você tem que decorar o significado dela, mas ela é muito diferente do seu idioma, então eu crio coisas na minha cabeça mesmo, gente. Eu sempre fiz isso, sempre. Eu vou dar um exemplo de 2 palavras no alemão, mas você pode usar isso pro inglês, pro espanhol, você pode usar isso pra qualquer idioma. Eu tava com muita dificuldade de lembrar o que significa ihr e wir. Então, ihr significa vocês, wir significa nós. Como que eu decorei? Wir começa com W, certo? É como se tivesse 2 setas indo pra mim, então significa nós. Tá vendo que se o W tá na minha frente, a seta tá pra mim? Wir. Cadê meu livro? Já o ihr, que começa com I, é como se fosse uma flecha apontando pra frente. Ihr. Então eu tô falando de vocês. Coisinhas assim me ajudam muito a decorar. Outra palavra aqui que eu consigo demonstrar bem o que eu quero dizer. Recentemente eu aprendi a palavra schlecht no alemão e isso significa ruim, significa bad, algo ruim. Schlecht me lembra chulé. E chulé não é um cheiro bom. Então eu consegui fazer essa associação. Sempre que eu tenho que pensar que eu quero falar que algo não é bom, já vem chulé na minha cabeça, eu já sei que é schlecht. E quando eu não tenho, assim, muita criatividade pra fazer associação com alguma coisa, eu uso o ChatGPT. Eu falo, chat, eu não tô conseguindo decorar tal vocabulário, me dê dicas pra memorizar usando técnicas de associação. E ele traz aí algumas sugestões, umas são bem nada a ver, outras fazem sentido, então, enfim, vale a pena você pedir ajuda aí de uma inteligência artificial para criar essas associações. Recentemente também aprendi, por exemplo, a palavra weit, que significa longe. Weit me lembra vai, tipo, vai longe, weit, longe. Faz sentido? E assim, você usa essa associação, gente, é só por um tempo, porque depois você nem precisa lembrar da associação para saber o significado da palavra, é realmente um tempo ali que você tem de fixação e que te ajuda a relembrar. Eu quero mostrar agora alguns materiais que eu uso para estudo, além dos aplicativos, porque aplicativo é muito bom, mas eu sou fã de livro, gente. Eu gosto de livro, ter algo físico para eu rabiscar. Eu gosto de ter algo registrado de como foi o meu progresso, até para eu ir voltando e tipo, caramba, olha só que interessante. Então eu quero mostrar para vocês aqui alguns materiais que eu uso. Deixa eu achar o meu de inglês, calma. E aí eu quero até usar esse momento para falar um pouco sobre ordem de estudo. Estudar gramática desde o começo, não estudar gramática desde o começo. Ignorar gramática, eu vou simplesmente absorver por osmose? O que você acha, Gabi? Eu vou dar aqui minha experiência, não como professora, mas sim como aluna, tá? A experiência que eu tive aprendendo inglês e que eu não tô cometendo esse erro no alemão. Eu fiz 1 ano de conversação de aula de inglês, ou seja, não era ensinado gramática, a gente conversava o tempo inteiro. Foi ótimo, a minha conversação em inglês é muito melhor do que as minhas outras habilidades, por exemplo, porque foi a habilidade que eu mais treinei. Por outro lado, eu passei muitos anos da minha vida cometendo inúmeros erros gramaticais, principalmente quando eu queria contar alguma coisa do passado, que a gente sabe que no inglês o passado é aí o mais desafiador. E é mais difícil você mudar um vício do que você criar um aprendizado novo. Então hoje, eu não cometo esse erro no alemão, eu simplesmente estudo todas as habilidades juntas. É muito ruim você ter um largo. É porque eu pensei em inglês large. Um grande vocabulário e você não conseguir ter a habilidade de juntar esse vocabulário para formar frases e conseguir passar a sua ideia e o que você quer falar mesmo. Você simplesmente não consegue montar a estrutura de uma frase. E isso acontece, né, de ter o vocabulário e não ter como montar a frase, a pessoa que não estuda gramática. A boa notícia que eu tenho pra te dar é que a gramática do inglês, ela é muito simples, ela é muito fácil, perto de outros idiomas. Mas se inglês é o primeiro idioma que você tá aprendendo, pra você vai ser tão desafiador quanto, porque você não tem como comparar. Então, por exemplo, a gramática do inglês é ridícula perto da gramática do alemão. A gramática do alemão é por sortes. E talvez quando eu falo gramática pode te assustar, porque a gente lembra das aulas de gramática da escola.
A boa notícia que eu tenho pra te dar é que a gramática da escola é muito mais difícil do que a gramática do inglês, porque a gramática do português é infinitamente mais complexa do que a do inglês, então você não precisa ficar apreensiva. Qual que é a dica que eu tenho pra te dar? Você vai pegar um livro de referência, então eu vou pegar aqui a linha Grammar News, a gente tem o Basic Grammar News, a gente tem o Intermediate e tem o Advanced também, que é essa daqui. Eu vou pegar aqui a Intermediate só pra mostrar pra vocês, ilustrar. Não, vou pegar Basic, porque a maioria das pessoas estão começando. A gente tem aqui a Basic Grammar News. Esse livro aqui é genial, eu vou até deixar o link dele aqui embaixo, porque ele é simples. O que isso significa? De um lado tá a explicação da regra gramatical e do outro lado tá os exercícios. E no fim do livro estão as respostas. Eu sempre deixo um post-it aqui onde ficam as respostas, porque daí eu chego ali rápido. Então é simples. Qual que é a sua meta, por exemplo, que é o que eu faço com o alemão? Lembrando que com o alemão eu não tenho pressa para aprender, eu não tenho um objetivo, uma prova, nem nada do tipo. Então, eu não tô com pressa. O seu objetivo é ficar fluente em um tópico por semana? Depende do ritmo que você quer ir. Então, assim, ó, aqui esse primeiro capítulo, am, is, are, que basicamente é o verbo to be. Essa semana eu tenho que ficar expert em verbo to be. Essa semana, todos os dias eu vou fazer exercício sobre verbo to be. Você tem que buscar fluência por capítulo. Não existe... quando a gente fala, meu objetivo é ser fluente em inglês. Fluente até onde? Fluente pra quê? Com qual objetivo? Agora, quando você destrincha isso e coloca, essa semana eu vou ficar fluente nesse assunto, semana que vem eu vou ficar fluente no Simple Present. Quando você tem essas micrometas, é muito mais fácil. E tira de você aquela ansiedade de ficar assistindo conteúdos aleatórios no YouTube, de ficar desesperada com um monte de vocabulário. Respira, calma. Você vai fazer um capítulo por semana. E se o capítulo dessa semana, por exemplo, é Simple Present, aí você vai pesquisar conteúdos apenas sobre Simple Present. E aí aquela obesidade mental, ela vai embora, porque você tem um plano. Quero até mostrar que chegou ontem, inclusive, o meu Grammar News do alemão, mas óbvio que não chama Grammar News, mas é esse daqui. Esse daqui é o Grammatik, e eu já estou amando. E olha só, como qualquer pessoa que está começando no idioma, eu só comecei porque chegou ontem. Olha só quantas anotações. Olha só, tá vendo? Já fiz esses exercícios aqui embaixo, eu corrijo. Eu particularmente adoro. Então, essa semana, a minha missão é ficar muito fera nos pronomes. E os pronomes em alemão são muito mais difíceis do que o inglês, porque tem o formal e o informal. O europeu tem isso, né? Se você não conhece a pessoa, você tem que chamar... Você tem que falar formalmente, se não... Enfim. Então, a minha missão essa semana é ficar assim, ó... Tem que ficar easy peasy isso daqui, entendeu? Pra daí eu passar pro próximo passo. Olha só a conjugação de verbo que a gente tem também no português. No inglês não existe isso aqui, ó, conjugação desses verbos aqui. Ich komme, du kommst, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommst, sie kommen, que é eu venho, você vem, nós viemos, eles vêm e etc. Mas é um capítulo por semana, de forma que eu faça exercícios todos os dias. E aí o interessante é que o vocabulário eu aprendo no caminho. Então, ó, só nesses exercícios aqui, ó, já tem um monte de vocabulário que eu vou colocar no meu Anki, que é no aplicativo de flashcards, e eu vou ir treinando esse vocabulário junto. E dessa forma, tanto o meu vocabulário quanto a minha gramática vão andar juntos, e desde o início eu vou conseguir montar frases em que eu consiga falar com autonomia e com segurança. A parte da fala, eu tenho um planejamento aí de ter uma professora de conversação, eu só quero ter o básico primeiro, mas mesmo sem ter professora, tudo que eu leio nos aplicativos do celular, nos exercícios do livro, tudo eu repito em voz alta. Tudo, tudo, tudo. Se eu não sei a pronúncia de alguma coisa, eu pesquiso. É um estudo ativo mesmo, e não passivo, onde eu só vou lendo. Agora eu quero ir pro computador com vocês para mostrar algumas extensões de Chrome que me ajudam no aprendizado de idiomas, principalmente quando eu estou estudando música. E aí tem gente que prefere série, tem gente que prefere filme, tem gente que prefere vídeo no YouTube. Na verdade, você tem que achar o meio de entretenimento que você mais gosta. Eu particularmente gosto muito de música, então é o que eu uso pro meu estudo. A tela do meu computador para te mostrar na prática como que eu estudo usando algumas extensões do Chrome. Todas são gratuitas e ajudam demais. Então vamos supor que eu estou aqui assistindo uma aula do English with Gabi. Eu vou clicar algo aleatório, então essa aula aqui sobre Present Continuous. Então eu tô aqui estudando uma aula que é basicamente gramatical e
de quebra, ainda vou aprender vários vocabulários. Então, vamos supor que eu não saiba o que significa eating. Eu venho aqui, eu copio, Ctrl C, venho aqui nessa extensão e clico em Ctrl V, eating. E aí ele já vai me trazer o significado, então comer, alimentação, comida, ingestão, refeição. E não só isso, ele vai me trazer também a palavra dentro do contexto. Isso para mim é o que tem de mais valioso, porque você ter apenas a tradução da palavra não garante a usabilidade dela de forma correta, que é o que acontece com a extensão do Google Tradutor. Então olha só, aqui ele só me traz realmente o significado e se é um substantivo, se é um verbo. E tinha um verbo, por que que tá substantivo? Clicar aqui nesse botãozinho pequenininho, que ele vai me levar pro site da Reverso e eu tenho como estudar mais ainda essa palavra. Quais outras coisas que eu gosto de estudar, né? Então, primeiro, a tradução. Segundo, a aplicação no contexto. Terceiro, sinônimos. Tem relação com dinner, nutrition, diet, meal, enfim, eu vou estudando exatamente o significado de cada uma dessas palavras e em qual situação que eu tenho que usar cada uma delas. E aí o que eu gosto também é que eu consigo fazer o mesmo com frases. Então, the sun isn't shining. Eu consigo vir aqui e também pesquisar por frases completas. Então, o sol não está brilhando, o sol não brilha. E tenho frases maiores em que tem a minha frase no meio. Então, waterproof and wideproof for those days when the sun isn't shining as bright. Então, é um estudo de muito mais qualidade quando você tem esse tipo de extensão e economiza muito tempo você ter a extensão do que, de fato, entrar no site e tudo mais. Eu sei que se você fizer login, tem até outras coisas que dá pra você fazer, tipo flashcards aí dentro mesmo, salvar um banco de palavras novas que você está estudando. Eu particularmente não uso muito, porque eu uso mais o Anki, mas é aí uma ferramenta bem legal mesmo. E claro, isso você pode usar para qualquer palavra, até dentro de exercícios que você está fazendo, como esses daqui de dentro da comunidade, enfim. Do site que você tiver, estando dentro na aba em algum lugar do Google Chrome, você consegue usar. E o segundo que eu quero mostrar para você é esse Cider. Eu particularmente uso a versão gratuita dele, tem a versão paga, mas eu nunca uso o número máximo de perguntas por dia que eles têm. E eu uso isso aqui como uma professora particular 24 horas por dia que me ajuda enquanto eu estou estudando. Então, vamos supor que eu quero falar assim, quais são os verbos irregulares? Na verdade, você pode perguntar qualquer coisa. E aí, ela já me traz uma resposta bem completa. Às vezes, eu tenho perguntas mais específicas. Vou pegar aqui de um exercício. Então, Ctrl C. Não estou conseguindo fazer o seguinte exercício. Me explique de forma simples. Aí tem que colocar o enunciado e também o exercício que você está. Tá vendo? Eu simplesmente copiei e colei. E aí, ela trouxe pra mim. Claro, o present continuous é usado para descrever e ele traz aí uma explicação bem simples. Então, enfim, isso aqui é mais Você não tem o trabalho de abrir uma nova aba de inteligência artificial para você tirar uma dúvida? Eu uso esse daqui, Cider. Ele funciona muito bem no Google também, vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui só um exemplo, que foi uma pesquisa que eu fiz recentemente, que eu tava com uma dúvida do programa que eu uso para gravar a tela, né, uma funcionalidade e tal. Então, a inteligência artificial do Google não soube me responder, mas o Cider conseguiu me responder. E graças a esse tutorialzinho aqui, que ele aparece nas suas pesquisas, eu consegui desativar essa função que eu queria. Então, ajudou muito. E você pode usar para aprendizado de idioma, enfim, qualquer coisa. Nossa, eu uso demais isso aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado com todas as ferramentas, todas essas técnicas e tudo que eu faço para aprender um novo idioma. O pagamento dessa aula é muito simples. É você deixar o seu like e deixar aqui nos comentários qual desses passos você vai começar a implementar na sua rotina para você voltar com seus estudos ou iniciar os seus estudos do zero. Se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos e beijo, até o próximo vídeo.